Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash, né? Sejam bem-vindos ao Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e hoje o tema a gente vai falar de cuida de tudo, mas não é dono de nada. Isso é para o síndico, tá? Antes da gente começar, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né? GK, a LTS Síndicos, a Kit Gás, a Renil Tecnologia, a G5M Engenharia, o Mix Baratinho, a LT Tech Detetizações, tá? E aí agradecer o meu amigo, parceiro, né? Ele tem um podcast aqui também, o Armando Martins, do Projeto Rap Brasil, cara. Mandou um abraço pra mim aí na gravação dele, né? E foi muito legal. Tinha um amigo, o Jeff Falcão 13, né? Que é um cantor de rap. E queria agradecer muito aí por eles ter falado de mim, me agradecido. Eu tô aqui pra ajudar, a gente tá junto, tá? Então, Armando, Jeff, um grande abraço pra vocês. Hoje a gente vai fazer aquela dobradinha que a gente vai sempre fazer com o nosso parceiro da LTS, que hoje é o Anderson Amaral. Seja bem-vindo de novo, né, Anderson? Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui presente nesse podcast e o legal é que tá tendo muita visualização, muita gente assistindo, né? Isso é muito legal. O tema, né, Anderson? O tema, ele é Pessoal, o tema hoje, ele é cuida de tudo, mas não é dono de nada. Isso abrange muita coisa dentro do condomínio, principalmente para regras do síndico, tá? Para que vocês entendam que o síndico ele tem que obedecer o que manda a lei e o que manda a convenção do condomínio, tá, pessoal? Hoje o Anderson está aqui para a gente poder explanar isso para vocês, para que os moradores entendam e cobrem na hora que acontecer qualquer coisa que venha prejudicar o condomínio ou falta de informação, tá? Anderson, quer começar, Anderson, para que as pessoas entendam o que é esse cuida de tudo, mas não é dono de nada? O legal que esse tema, vamos dizer assim, é justamente para o síndico que acha que ele é o dono do condomínio e ele pode fazer tudo da forma que ele pensa, e não pode. Existe uma convenção, existe o Código Civil, onde determina o que ele pode e o que ele não pode fazer. Acontece muito que os síndicos, eles determinam as coisas e não comunicam os moradores. Não dá para os moradores a opção de escolher se aquele é o caminho. Em geral, isso faz com que, quando dá o erro, todos paguem. Por isso que o que nós sempre indicamos é que se coloque um valor teto para algumas questões de manutenção, compra e algumas coisas do dia a dia, e algo que impacte o condomínio, que leve isso para uma assembleia e coloque para os moradores decidirem. Afinal, na verdade, quem é o dono do condomínio são os moradores, não é o síndico. E isso é uma questão muito delicada, porque o mercado hoje existe muito síndico com aquela visão da década de 80, né? Onde, para ele é o poder máximo, ele decide, ele faz, e na verdade não. Com a pandemia, os moradores olharam o condomínio deles e viram que, na verdade, o poder é deles, eles são os donos de verdade. O síndico profissional, ele é um prestador de serviço. E como tal, ele tem que respeitar as regras. E quais são as regras? A convenção é a regra. Por isso que muito síndico toma a atitude, não comunica, e depois manda pro morador no WhatsApp só aqueles comunicados. Olha, a minha estratégia é essa. Mas não é discutido com o morador. Isso é errado. Ainda mais, Luciano, quando existem questões que estão descritas na convenção. E tudo que ele fizer em atos que estão na convenção, da cabeça dele, sem comunicar, sem fazer assembleia, pode ser anulado. E o pior, a consequência negativa dessa tomada dele, ele vai responder civil, criminalmente, e o pior, vai pagar a indenização para o condomínio. Lembrando, até para que as pessoas entendam, o síndico tem algumas prerrogativas. Então tem algumas coisas que a decisão é dele, né? É dele, mas ele obrigatoriamente tem que especificar para você o porquê da decisão, tá, pessoal? Então,
o síndico tem as prerrogativas dele, mas é bom que ele explane isso para os moradores, para que fique claro o porquê que está sendo feito, tá? A gente está entrando nesse assunto por alguns condomínios que têm entrado em contato com a LTS, né? O Anderson tem falado isso para nós, e a gente não pode divulgar esses condomínios até por respaldo jurídico e pela LGPD, né? Que é a lei hoje que garante as informações. Então, a gente pode sim falar dos ocorridos, do que está acontecendo, para que você hoje esteja no seu condomínio novo, não deixe isso acontecer, né? Que você acompanhe, que você cobre o síndico, e o síndico é obrigado a te passar as informações, né? Então, hoje, esse tema... Eu cuido de tudo, mas eu não sou dono de nada, literalmente é verdade. Não importa se você é síndico ou morador. Quando você passa a atuar dentro de uma gestão condominial, mesmo você morando no local que você é o gestor, você é obrigado a informar os moradores de tais situações, né? Seja ela pequena, seja ela grande, ou se você fez uma melhoria, fez alguma coisa que não gerou um gasto absurdo e que aquilo foi uma melhoria, você vai ter que explanar isso numa assembleia, falar para eles o que você fez, até mesmo por divulgação do seu trabalho, né, Anderson? Sim. E as pessoas têm que estar em conjunto para que ela possa entender e possa ajudar o síndico também quando tem uma boa atuação, tá? Uma má atuação, a cobrança tem que ser multa, né? Tanto do síndico com os moradores, como os moradores com o síndico. Sim, Luciano. Para que o condomínio não despenque ladeira abaixo, né? A gente falou muito de questão financeira aqui, né? Sim. E isso acarreta num problema financeiro. Eu lembro que no podcast anterior a gente falou muito de questão financeira, e eu falei para vocês que existe algumas situações que possa vir a ladeira abaixo e o condomínio ficar negativo. Então, uma má gestão, uma má prestação de contas, isso acaba acarretando numa situação gravíssima no condomínio, né? Sim. E, Luciano, uma coisa que tem que deixar muito claro para você, morador, até falar para o seu síndico, é que má gestão não é sinônimo de que o síndico está roubando. A questão toda é o cuidado. Se ele não atende às necessidades do condomínio, e pior, Luciano, temos síndicos que os moradores, o conselho, solicitam esclarecimentos e também documentações, e ele fala com a administradora não, fala com o síndico. Na verdade, não. A própria convenção diz que todas as informações e documentações do condomínio têm que estar livre para o morador, para o proprietário. Não importa se é digitalizado, não importa. Se vai estar na caixa. Exatamente. Se o morador pedir, está aqui, tem que apresentar, porque é uma coisa que é do condomínio, vai ficar no condomínio, isso aí vai ficar... É o histórico do trabalho dentro do condomínio, então não tem o porquê não apresentar, né, Anderson? Não tem. Aliás, a lei já protege o morador e exige que seja apresentado. Então, esse jogo de empurra-empurra é até uma tática de muitos síndicos de fazer essa tática para ganhar tempo, protelar as coisas. Isso é errado. Volto a afirmar, má gestão não é sinônimo de roubo. Quando falando tanto em transparência, também não é sinônimo de roubo. A questão maior aí é que a sua população do condomínio, ela quer ter acesso e ela quer ter o conhecimento do que está acontecendo no condomínio. Isso é transparência de informação. E ela também quer estar ciente dos passos que vão prejudicar o dia a dia dela ou não. Por isso que nós batemos tanto na questão de que o síndico por obrigação, ele tem que fazer reunião com o seu corpo diretivo, que é o conselho, sendo ele fiscal ou consultivo, também junto o seu subsíndico, embora o subsíndico não tenha um poder tão grande assim, só vai ter prerrogativa se o síndico delegar ou na falta do síndico, mas num condomínio transparente, de união, ele tem que
estar junto com o corpo diretivo, apresentar todos os problemas, todas as saídas desses problemas em conjunto e depois chamar o morador em uma reunião, podendo ela ser online hoje, né, Luciano? Muitas administradoras, elas dão essa possibilidade para o síndico fazer e dão todo o suporte técnico. Então, assim, é uma questão de costume. O síndico tem que, por obrigação, ser transparente na divulgação do que está acontecendo. Não tomar para si a responsabilidade ou, como muitos colocam, eu sou o síndico, eu tenho poder. E o poder dele, ele é limitado. Ele não pode fazer tudo. Ô Anderson, para a gente poder entrar dentro e a fundo desse nosso tema hoje, o síndico ele pode aprovar um acordo ou entrar com um processo que venha demandar que o condomínio pague sem fazer uma assembleia? É assim, olha, todo mundo fala muito de previsão orçamentária. Então, o que a boa gestão recomenda? Toda vez que tiver um gasto fora da previsão orçamentária e não é emergencial, pela própria convenção e pela própria lei, o síndico ele é obrigado a chamar uma assembleia e explicar aos moradores o que está ocorrendo, por que eu vou chamar um advogado para entrar com um processo e ali deliberar, essa assembleia deliberar a aprovação de ter esse custo a mais ou aprovar um teto, mas ele tem que chamar uma assembleia. A aprovação tem que ser dos moradores. Por quê? Porque se ele toma uma ação sem comunicar e sem ter a aprovação de uma assembleia, quando ele for, vamos dizer assim, tiver uma próxima eleição e ele for substituído, o síndico que assim ganhar, ele vai fazer, aí vai puxar todas as contas, esse processo, o custo dele vai continuar, porque dependendo, por exemplo, se é um processo que exige um perito, depende o custo do perito, pode ser um perito a partir de 3 mil a 100 mil, tudo depende de que tipo de perito. Isso é um custo que vai perdurar, independente se ele está no condomínio ou não. E é uma coisa, né, Anderson, que quando o juiz aponta, não tem esse negócio de não vou pagar. Não, ele apontou, você é obrigado a pagar, tá, pessoal? Qualquer processo que você entra, vamos supor, o condomínio entrou um processo com a construtora de vícios ocultos. Quando o juiz pede perícia, ele vai marcar a data, mas anteriormente, antes de marcar a data, ele já aponta o perito e já manda para você a conta, que é a cobrança da atuação do perito. Né? Sim. Por isso mesmo que fazer ação judicial é a última opção possível. Por isso que nós temos que sempre visualizar a questão de sentar e fazer ações administrativas. Fazer sempre o acordo administrativo. E a opção do judiciário é a última. Primeiro, pelo custo. Segundo, pelo tempo. Sim. Alguns síndicos, até para travar algumas ações internas que pode ser feito sem custo nenhum, ele indica e abre processo, por exemplo, para fazer uma auditoria judicial. Isso é muito ruim, por quê? Porque na hora que é aceito essa ação, o juiz delega o perito. É ruim, primeiro, pelo custo desse perito. Segundo, toda a documentação é retirada do condomínio e isso vai para o perito escolhido. E aí as pessoas não têm mais acesso a essa documentação. Isso é muito ruim. Por que chegar nesse ponto se antes de você fazer esta questão, você deve sim atuar administrativamente? Ter a certeza que de fato existiu algo obscuro ou irregular, para daí sim, se nenhum acordo foi aí estabelecido, não deu para fazer administrativo, aí sim chamar uma assembleia, explicar o porquê vai fazer essa ação e as pessoas deliberarem e falar, não, eu aprovo o custo e as consequências disso, né? E todo o processo, pessoal, o síndico é obrigado a fornecer o número do processo. Todo o processo. O processo não é dele.
quando ele representa o condomínio, ele é obrigado a dar esclarecimentos de tudo que ele faz dentro do condomínio. Não importa o que seja, até o mínimo. Ele tem que esclarecer. Se o mínimo passou, se o mínimo não foi falado e realmente foi uma coisa que não vem a trazer transtorno, isso não gera nenhum transtorno para o condomínio nem para o morador. Mas ele tem que fornecer tudo. E assim, aqueles que não fornecem, procura lá um advogado e pede para ele puxar o nome e o CNPJ do condomínio e você vai saber que vai ter todos os processos que o próprio síndico tem falado para vocês em assembleia, que tem entrado, né, Anderson? Sim, sim. A gente tem um caso, o Anderson até falou na última, no último episódio que ele participou, né, que a gente falou muito dessa questão financeira, que um desses condomínios, ele fez um acordo com uma empresa de saneamento básico, né, Anderson? Sim. Para entregar a ET. O que é a ET? É a estação de tratamento de esgoto que tem nesse condomínio, né, Anderson? Sim. E hoje existe uma lei, que aí eu vou até pedir para a produção colocar aqui o arquivo que foi passado para nós aqui, né, para mostrar para vocês que tem uma lei que diz que de ano tal, o condomínio que tiver a estação de tratamento de esgoto, ele não é obrigado a pagar esgoto para a empresa de saneamento básico. Na verdade, Luciano, essa lei ela vem desde 2019. Que na verdade ela foi promulgada, tudo sim, certinho. Mas aí ela foi divulgada literalmente e colocado que era obrigação. Não, sim, no corpo dessa lei, ela detalha bem sobre os condomínios que têm a estação de tratamento. No caso de São Paulo, a grande maioria das cidades, ela se utiliza da Sabesp. Então essa lei foi voltada justamente para isso, porque a Sabesp estava cobrando dos condomínios o esgoto. E essa questão, ela é proibida. Anderson, para você ver, eles vão colocar... Produção, pode colocar para a gente, para mostrar essa lei... Pouca gente conhece essa lei. Óbvio que a Sabesp, ela não vai ficar divulgando isso para as pessoas. Ô Anderson, né? Só para falar, a produção falou que ainda não achou. Você enviou, alguém enviou para eles, só para eles saberem, pessoal, é que assim, aqui a gente recebeu e como foi solicitado que colocasse, então a gente está mandando para a produção para aparecer para vocês aí, tá? Foi pro WhatsApp do Alê. Tá. Então ele vai colocar aqui pra gente, tá, pessoal? Pra mostrar pra vocês Isso. Que existe sim, que e assim, ressaltando, qualquer acordo que o síndico vá fazer numa situação que é especificado na convenção, ele precisa fazer uma assembleia, ele precisa aprovar isso pelos moradores, e essa ata, ela tem que ser apresentada no acordo. Sim, e só reforçando, essa lei, quem colocou foi o Márcio Nakajima, em 2019, foi aprovado, porque existia muita reclamação. A Sabesp, ela cobrava dos condomínios que tinha estação de tratamento, e o pessoal tinha que entrar na justiça. E óbvio que a justiça, em todos os casos, dava ganho para o condomínio, porque não há uma lógica. Se não está conectada ao esgoto, ela não pode me cobrar o serviço que ela não executa. E por tanta reclamação, Luciano, então, o Márcio, ele colocou isso em votação e foi votado e aprovado. Inclusive a matéria dele, pessoal, é do 11/12/2020, ó. É uma matéria que foi da Alesp, ó, que é o órgão regulador. E aí ele postou essa matéria dizendo que na Assembleia Legislativa aprovou, na noite de quarta-feira, o projeto de lei 931/2019. Isso. Do deputado Márcio Nakajima. Então, assim, óbvio que algumas agências da Sabesp, elas vão omitir que existe isso. Muito síndico não tem vamos dizer, essa informação que existe essa lei. Mas eu sempre falo para todo síndico, você olhou a conta da Sabesp e viu que está cobrando algo que você não utiliza,
Você entra com um pedido de revisão da conta e contestando essa conta o porquê, logo na primeira conta. Acontece muito isso, Luciano, nos prédios de implantação. Síndico deixa passar. Ah, eu vou culpar o síndico anterior. Não, se você assumiu o condomínio e você viu que tem alguma coisa, não só no caso da Sabesp, outras cidades no ABC tem a BRK e assim, em qualquer concessionária, se você observar que algum item daquela conta tem alguma divergência, você tem que contestar. Você não pode simplesmente pagar. Porque quando você, que é o síndico, que a convenção diz que é você que dá a aprovação para pagamento de contas e você aprova, você está trazendo para você a responsabilidade e aí, de novo, incorrendo o quê? Em má gestão. Não dá para o síndico que não observa esses detalhes, não dá para ele dizer que eu não fiz uma má gestão. Sim, você Anderson, fez uma má gestão. Numa solicitação do conselho e um grupo de moradores pode impugnar esse acordo, né? Porque se não tem ata de aprovação, ela pode ser impugnada. Então, o que acontece muito? Vamos falar, a boa gestão, ela determina que assuntos de impacto na vida desse morador, desse condomínio, tem que chamar uma assembleia com pauta específica, apresentar aos moradores todas as vezes, né? Tudo, mostrar tudo. Projeto e o que vai ser o que o condomínio vai ser viabilidade financeira, sim, Luciano. Sim. Tem que apresentar. E eu reforço mais. Quando a questão ela está implícita, quando a questão ela está implícita na convenção, aí se torna algo obrigatório. Nem é uma questão de boa gestão, é obrigatório. Quando o síndico não faz essa reunião, ele está trazendo para ele toda a responsabilidade. E o pior, se esse negócio que ele está fazendo unilateralmente, desculpa, e ele não está comunicando, ele está chamando para ele a responsabilidade disso, e todo custo negativo que for para o condomínio, os moradores podem sim cobrar dele via judicial por má gestão. Sim. Né? E só reforçando, quando nós falamos tanto em má gestão, de novo, por que eu bato muito na questão que uma coisa é má gestão, outra coisa é roubo? Porque as pessoas se confundem muito quando alguém chega, você não está gerindo o condomínio. Você está roubando? Não. Uma coisa é eu afirmar que você está roubando, outra coisa é que você não está fazendo o serviço como ele tem que ser feito. Sim. Termo anterior, uma prestação de contas desatenta, não era bem nesse sentido, mas é uma evolução do condomínio. Se você não tem a atenção devida e se você não trata como uma coisa obrigatoriamente, a gente pode dizer para você, com uma atenção bem específica, isso traz uma má gestão. Má gestão. Ô Anderson, nesses casos, o que o condomínio tem que fazer? Vamos supor, se o conselho solicita para o síndico as informações devidas e o síndico passa só o que realmente ele acha que deve passar e mesmo assim não fica claro, o que o condomínio tem que fazer? Quando alguns moradores sentem que existe essa má gestão, conselho pede informação, o síndico dá informações parciais ou nem concede as informações, faz o que é muito comum alguns síndicos fazerem, é o jogo de empurra, né? É aquela história de joga para a administradora joga para o síndico. Quando vê que existe uma má gestão de fato, o que o condomínio tem que fazer, os condôminos desse condomínio tem que fazer? Tem que olhar a sua convenção e mostrar para ela, e ela vai lhe mostrar o que vai
Quais são os passos? Em geral, o que, que é? Você chama uma assembleia. Esta assembleia, óbvio que o síndico que tem má gestão, que tem a parceria junto com a administradora, que se essa administradora ela não tiver a ética em primeiro lugar, o que isso vai acontecer? O condomínio, os moradores podem pedir para ele que é uma assembleia. Ele vai dizer não. A convenção estabelece que 1/4 dos moradores pode, por via de abaixo-assinado, fazer aí a solicitação de uma assembleia. E essa assembleia não tem que passar pelo aval do síndico, não é ele que autoriza, e sim o abaixo-assinado. Com isso, faz o abaixo-assinado, chama a assembleia com pauta específica. Pessoal, atenda rigorosamente o que diz a convenção para chamar essa assembleia, para que o síndico não possa mais tarde impugnar isso ou pedir uma liminar para efeito suspensivo da assembleia no dia dessa assembleia. Faça todo o procedimento. Tá, lembrando que a gente tem os nossos ouvintes hoje e aproveitando, né, Anderson, a deixa, porque já deixaram uma pergunta, uma questão aqui, eu queria agradecer os nossos ouvintes, as pessoas que têm nos assistido, que têm nos assistido, né, Anderson? Sim, bastante. Que têm curtido o nosso canal. Eu agradeço muito aos quase 3.000 inscritos que o canal tá tendo. Graças a Deus, é uma coisa que a gente está atingindo o público que a gente busca, que é você que é morador de condomínio, que buscou morar num empreendimento, que se programou financeiramente para estar naquele empreendimento e aí acaba tendo que se perdendo com o bolso por conta de gestão, de má gestão. E é isso que a gente está tentando colocar isso para vocês, tá? Em nenhum momento aqui, situações de caso de roubo, esses negócios, o nosso podcast ele vai estar aberto para você que precisa tirar suas dúvidas ou querer que o Em Questão Cash vá até o seu condomínio, mas em questão de acusação, o Em Questão Cash não vai fazer isso. E a gente tem que ser bem claro nessa situação. Sim. A gente vai colocar, se a gente tiver que colocar qualquer questão aqui, que seja com base jurídica, com tema jurídico ou com uma situação que foi real e foi aprovada e a lei foi batida em cima do síndico daquela forma. Ó, literalmente mostrou aqui que ele desviou alguma verba, tá? E aí o juiz bateu o martelo que ele tem que devolver esse dinheiro e assim vai. Então isso será divulgado aqui. Agora, esse tipo de situação de ficar acusando, de ficar falando sem saber como que tá funcionando, a gente não faz, tá, pessoal? Agradecer muito vocês, né, por ter se inscrito no canal, por ter apertado o sininho lá, tá recebendo nosso conteúdo. Cara, graças a Deus tá sendo um negócio legal, Anderson. Sim. Essas informações têm ajudado bastante. Condomínios que eu sei que a LTS tem pegado hoje, que tá com muito problema, que tem assistido o canal hoje e tem pedido a ajuda da LTS, Sim, né? E legal assim, ó, a LTS, embora nós somos uma empresa de síndicos profissionais, nós estamos abertos, como nós estamos falando em todas as nossas participações, nós estamos abertos a ajudar você, morador. Então, o morador que tiver dificuldade ou tiver alguma questão, mande para nós um direct lá no nosso Instagram, que é @LTSsíndicos. Deixa lá a sua dúvida, a sua questão. Nós vamos responder. O nosso intuito é esclarecer o morador e ajudar. E Anderson, e não é só o morador, né? O síndico também. O síndico que precisa de ajuda, a LTS também dá aquele apoio, dá, né? Temos aquele síndico que quer um apoio mais técnico, a LTS tem também a consultoria. Temos já muitos síndicos que são síndicos de condomínio, contratam a LTS para ter a consultoria, o suporte para ele, justamente porque a LTS tem aí departamentos, então, diferente de uma empresa comum de síndico profissional, a LTS tem departamento de engenharia, departamento financeiro, a auditoria. Então nós temos a LTS, ela é muito grande dentro da questão do suporte dela. Eu vi também que tem uma coisa diferente, né? A LTS também ajuda quem é do conselho, né, Anderson? Sim. Se o conselho tiver com dúvida ou alguma coisa, é só buscar lá no canal da LTS ou no site, entrar em contato.
e aí explanar o que está acontecendo, que a LTS vai te dar o caminho para você seguir aí como conselheiro, né, Anderson? Sim, e não tem custo para isso, pessoal. Eu costumo falar em todos os programas que eu participo. A LTS, não nos tratem como, eu sou concorrente do síndico. Não. Nós somos apoio para aquelas pessoas que querem melhorar o seu condomínio, independente se são moradores, conselheiros ou são síndicos. O que nós vamos sempre combater é a má gestão. Ô Anderson, e isso mostra que a LTS ela é uma grande empresa que se especializou com as situações que vem acarretando no mercado, né? Vem deixando aquele rastro no mercado, e a LTS se inovou, né? Verificou todos os erros, verificou as situações, a desinformação, né, Anderson? São demais, é demais. A grande questão diferencial nossa, assim, embora a LTS como CNPJ, né, ela é muito jovem, mas todo mundo que está participando dela tem muitos anos. Então, nós temos lá gente com 40 anos de experiência no setor de condomínio, gente com 35, eu tenho 22 anos de experiência lidando com condomínio. Então, é uma empresa que ela, por CNPJ, ela é jovem, mas a estrutura dela tem muita experiência. Por isso mesmo que essa experiência coloca em xeque as más gestões. Então, assim, a experiência nos mostrou como chegar vamos dizer, nos resultados que vão trazer benefícios ao condomínio. Nós analisamos e damos as respostas muito rápido. Não é porque nós somos os melhores, não é isso, porque nós temos muita experiência. E nós sabemos exatamente o que vai acontecer se continuar com aquela má gestão. E eu sempre falo para os moradores, pessoal, independente se seu síndico é simpático, se ele te trouxe algum benefício há algum tempo quando ele chegou, mas vocês olhem o dia a dia do condomínio de vocês, o patrimônio é de vocês. Uma má gestão vai impactar o valor do seu imóvel, do seu investimento. E a preocupação da LTS é que esse sonho realizado que você, morador, tem, não torne um pesadelo por uma má gestão. Anderson, e o lema, né? Eu sempre vejo aí o pessoal sempre falando que ele é um gestor que ele está aqui para melhorar a vida do condômino. Não é a vida só do condômino, ele vai melhorar a questão financeira do condomínio dele, ele vai melhorar o aspecto do condomínio e ele vai trazer conforto para ele. Que aí sim melhora a vida do condômino. Sim, sim. Porque literalmente quem melhora a vida do condômino é ele mesmo, trabalhando, se cuidando, né? Para que a gente deixe claro, a LTS hoje, ela melhora o padrão de vida do condômino, trazendo benefícios para o condomínio, trazendo conforto, trazendo aquele conforto financeiro que a pessoa pode ficar tranquila, que ela sabe que está tendo uma gestão transparente e que está cuidando bem do seu dinheiro, né? Porque a gente sabe, pessoal, que quem compra um apartamento ou qualquer coisa que for, o dinheiro é suado. Sim. Você imagina a felicidade de uma pessoa que compra um apartamento, né, Anderson? Sim. Quando ela vai lá e verifica que vai dar 50 mil de entrada, 100 mil de entrada, e vai fazer aquele financiamento de se perder de vista no banco, e ela entrar para dentro do apartamento dela e falar assim, isso aqui é meu. Mesmo ela sabendo que ela está pagando. E aí, quando tem uma má gestão, ela acaba se perdendo até na hora de pagar o condomínio dela. E não é só isso. O apartamento. Luciano, o pior de tudo isso é o quê? A pessoa começa a sentir... Ela não tem vontade de estar naquele lugar. Sim. Por uma má gestão. Por isso até que nós criamos tudo que nós criamos. Nós temos um departamento que todos os dias ele fica buscando inovações para o condomínio, para redução de custo, para melhora do seu dia a dia. E dar suporte para o morador e também para o síndico. Por isso que eu falei em 2 programas anteriores. Síndico, se você não sabe, não tem vergonha, chama
Chama o seu corpo diretivo, vai buscar, porque o que acontece? Você pode, por uma atitude, até uma certa arrogância, prejudicar a comunidade que você foi eleito, que as pessoas colocaram a esperança aqui em você. Confia, né? Na confiança. Mas a má gestão, ela impacta demais. Por isso que eu falo, não é o roubo. Aí nós vamos falar, por exemplo, nas manutenções obrigatórias. Pô, ele não faz. Você concorda, né, Anderson? Você imagina, o cara faz uma má gestão. É planejado um valor financeiro para o condomínio anual, tá, pessoal? É um planejamento de cota anual para que isso possa suprir as necessidades do condomínio. E um valor acima, às vezes tem gente que consegue fazer um valor acima para que possa ter uma reserva num caso de emergência, sem ficar aprovando toda hora, ó... Rateio, né? Vamos fazer rateio daqui, Sim. Vamos fazer rateio dali. E quando se inicia numa implantação e não se faz o que é programado e o manual do síndico, porque... Para vocês aqui, a gente tem que falar que o síndico, quando ele assume o condomínio, ele tem um manual para ele. Sim. De regras para ele cumprir dentro daquele estabelecimento, né? Então ele tem que cumprir aquilo, ele tem que mostrar aquilo. E a própria construtora cobra isso dele também. Então, se você não fizer isso funcionar, fica ruim tanto para vocês quanto para o síndico. Então é legal cobrar isso dele, né, Anderson? Sim, e a questão maior, Luciano, nós podemos falar assim, inicia-se tudo isso com a implantação. A implantação é muito importante e nós já falamos desde o início até dos primeiros programas essa questão de manutenções obrigatórias. Ele não atende e aí ele acha o prédio é novo, a construtora é obrigada a garantir para mim o funcionamento. Não, ela é obrigada desde que você faça as manutenções preventivas. E o que muito acontece, ele não faz. A coisa deringola, nós fala vai ladeira abaixo, e com isso, o que acontece com o primeiro síndico? Ele é destituído. Aí vem o síndico novo, o segundo, ele vai sempre apontar o que é errado do primeiro síndico, e ele vai bater na construtora. Só que é o seguinte, para você... Primeiro, não é legal bater de frente com a construtora se você não tem certeza que você fez a sua obrigação, né, Luciano? Como é que eu posso cobrar da construtora que ela entregou o condomínio tudo novo, funcionando, e entregou o manual onde estava falando todas as garantias? E nesse manual, ele fala quais são as suas obrigações para que você tenha essa garantia. Então lá está falando desde as garantias estruturais até as garantias do dia a dia. E aí o síndico não faz... para tentar vender uma posição de que eu sou em prol do condomínio, leva a construtora para a justiça, e na justiça a construtora vai pedir, eu quero todos os laudos técnicos da execução, e não tem. Não tem, da preventiva, de não, tudo. Exato, e aí qual é o pior? Ele não quer passar isso para o morador, que ele fez uma propaganda dizendo que ele poderia resolver rapidamente, mas o erro tá no quê? Tá na má gestão, tá na continuidade da má gestão. E aí, é por isso que eu sempre bato na questão, antes de se levar à justiça, primeiro olhe se você já teve todas as tentativas, se você está fazendo, né, Luciano, o que você tem que fazer, a sua obrigação. Sim. Se você não faz... Por que eu vou entrar na justiça? Porque vou ser cobrado por isso. Ô Anderson, pessoal, a gente vai voltar com o tema, mas eu gostaria de colocar aqui uma ação beneficente. Condomínio, ele tem seus problemas, mas a gente tem muitas pessoas boas engajadas nas situações aí de ajudar a criança, ajudar o pessoal de rua, ajudar os animais, né, Anderson? Isso é muito importante. E a gente vai colocar sempre alguma ação aqui. Eu recebi do José Laino, do Inspire Mauá, Parque São Vicente. Cara, ele faz uma ação beneficente com o McDonald's. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, tá, pessoal? E essa ação tá desde 2021. Você apadrinha
uma criança no valor de R$ 25 e ele leva essas crianças num ônibus, ó que legal. Pô, isso é muito importante. Para comer um McDonald's, crianças que nunca foram no McDonald's, é uma ação beneficente para crianças carentes, cara, isso é muito legal. Ele tem outros tipos de ações que a gente vai colocar aqui, né? Aquele que quiser ajudar, tá o contato dele lá, né? Que é Elano, é o DDD 11 96065 1578. É José Elaino, tá, pessoal? É uma ação beneficente que ele leva as crianças no McDonald's, compra lanche para todo mundo, né? E se alguém quiser comprar alguma coisa a mais, aí pode ser. E esses são o pessoal que os parceiros deles que estão financiando, ajudando aí a apadrinhar essas crianças aí. Olha que legal, pessoal. Isso é legal. Isso no condomínio tem bastante e é muito legal divulgar, tá? Porque eu sei que as pessoas são engajadas. Hoje o condomínio eu falo que é uma grande família, né? Existe os seus prós, mas existe uma... Como toda família, né, Luciano? Sim, existe as suas brigas, existe os pontos apimentados, né, Anderson? Sim, é condomínio. É aquele... Vamos chamar o João Kleber para colocar lá no programa, casos de família. É claro. Mas existe uma ação beneficente que ajuda tem que muito. Apoiar, tem que apoiar. E eu vou falar para você que eu fico muito feliz de ver uma ação beneficente dessa, tá? Porque mostra o quanto as pessoas são carinhosas, o quanto as pessoas se dedicam o tempo para poder ajudar alguém que necessita. Eu sempre falo e volto a falar, eu tive um problema no meu condomínio com um cachorrinho, cara, e graças a Deus uma pessoa, eu vou ainda pegar o nome dela, ela levou o cachorrinho lá pro veterinário, tava com a pata machucada. Fez toda a ação. Fez, né? E agora o cachorrinho tá para adoção. Eu acho que já até fez a adoção do cachorrinho, eu vou divulgar aqui. Muito legal. E peço desculpa pela minha atuação, que foi referente ao nosso regimento interno, o cachorrinho não poderia ficar lá. É a regra, né? É a regra. Infelizmente tem que atender. Vou falar o que eu fiz. Eu, quando fui cobrado, eu fui atrás do cachorro, mas graças a Deus essa moradora foi lá. Pessoal, eu também sou síndico profissional, né? Então eu tenho que dizer para vocês que eu também erro. Só que o mais legal de tudo é reconhecer o erro. Mas é isso que nós estamos falando. Entendeu? Né? É reconhecer o erro, Exato. Porque assim, a gente não sabe tudo. Exato. Né? E eu sempre falo que aquele que faz tudo não faz nada, tá? É especialização, é estudo, é força de vontade e é ouvir as pessoas. Exato. Por mais que você ache que ela não saiba, escuta ela. Ela sempre vai te dar uma dica legal. No meu condomínio tem isso, os outros condomínios que a gente cuida tem isso. Eu sou parceiro da LTS, né? Hoje, a parceria da LTS com a Em Questão Cash é meio que uma sociedade, tá, pessoal? É uma sociedade. O Em Questão Cash ele foi feito para explanar essas situações, porque os moradores pediram muito isso. Um canal voltado para eles. Para eles, sim, né? Sim. Voltado para eles, não só um network, mas voltado para mostrar para o morador. Inclusive aqui, a gente vai trazer uma especialista de vendas de condomínio, de casa, que vai explicar para você o processo da documentação, vai explicar para você o contrato, vai pedir para você ficar atento, vai falar como funciona realmente as pegadinhas, né? Ela trabalha numa grande construtora que eu não vou poder divulgar aqui ainda para não posso fazer marketing com o nome sem autorização, tá? Então ela vai vir aqui e vai falar isso para vocês, que é coisa que o morador quer saber. Sim. E a pessoa que está iniciando quer saber, porque eu vejo que tem muito problema. A pessoa compra um apartamento, libera o fundo de garantia, dá a entrada. Quando não, a pessoa demora 6, 7 meses, 8 meses para poder pegar a chave. Fora que eu falo assim, alguns corretores desonestos colocam na cabeça dos moradores que eles vão pagar um condomínio de R$200, num condomínio que tem um monte de área, um monte de, né, um condomínio clube, não tem cabimento, né? Então, é legal. E, pessoal, foi tirado, mas só para voltar, a ação beneficente José Elaino, tá? Procurem ele. Se vocês forem depositar, ele vai apresentar o Pix para vocês. A gente manda o vídeo aqui para vocês, tá? Para que vocês possam saber que foi feita essa ação. Então, isso é tudo mostrado. E hoje, pessoal, a gente não pode falar só de problema. A gente tem lazer também, né? Sim. A gente tem uma casa grande no ABC hoje, né? Que é a Estação 80. A produção vai colocar o vídeo ali. É uma casa, muito top de show, né? É uma casa legal pra caramba.
Eu conheço o proprietário, logo ele vai estar aqui com a gente conversando, vai falar de segurança, vai falar de política, tá? Ele vem fortíssimo aí, candidato a vereador, que é o Simões, né? Vereador não, desculpa, ele já é vereador e vem candidato a prefeito. Pô, isso é né? legal. A gente vai abrir para ele como vai abrir para o adversário dele também, tem bastante coisa aí, pega lá pra capar, estão numa briga política, um acusa o outro, não sei o que lá. Normal. Isso é normal, político. tá? O Em Questão Cash não vai entrar em posição política, ele vai colocar porque assim... Por que, Luciano, o Em Questão Cash vai trazer política, sendo que vocês falam de condomínio? Pessoal, vamos interligar uma coisa a outra. A vida condominial, a questão do Código Civil, ela é votada pelos políticos. Tudo é o político. É o político que vai fazer o que você... Ele vai colocar a regra que você tem que seguir dentro do seu condomínio. Na hora de construir a unidade, que a gente vê muita gente que compra apartamento, e aí tem 500 unidades, 250 vagas, a pessoa tem que ficar atenta, porque se liberou, é porque o município liberou e tem uma aprovação de lei que ele pode fazer isso. É o plano gestor, né? É o plano gestor. Eles que aprovam, o político então, aprova vocês o plano ficam gestor. atentos. Então, eles não só votam, ó. É uma casa Estação 80, tá bombando na cidade de Mauá, né? Fica na Avenida Portugal, acho que o número é o 60 de lá, agora para colocar aqui, que foi pedido, tá? Não é caro, é uma casa que é voltada para todo mundo, para toda a faixa etária, tem espaço para família, tem lugar para comer, tem lugar para ficar sentado e descansar, você tem a oportunidade de ficar perto do artista, tem segurança, tá? E é uma casa de show sensacional, tá, pessoal? Procurem lá, eles têm o site deles, tem o Instagram deles também, Estação 80, tá bom, pessoal? Logo a gente vai ter mais ingressos. A gente sorteou os ingressos aqui, foi uma coisa muito rápida e não deu para divulgar para vocês quem ganhou os ingressos, mas a gente vai colocar lá no Instagram do Em Questão Cash e aí vocês acompanham, mas logo vai ter mais ingresso aqui para sortear para vocês. E mais prêmios, né, Luciano? Vamos ter mais prêmios. Outra coisa, vai ter também o livro, né, Anderson? O livro continua, o livro gratuitamente aí que os inscritos, como ser um síndico de sucesso. Aí, ó, pessoal. Tá aí o livro, o QR Code, é só ler o QR Code, pessoal. O Em Questão Cash, pessoal, ele é assim, a gente vai trazer os temas, abordar as questões financeiras, abordar as questões jurídicas, mas o Em Questão Cash está procurando beneficiar você, condomínio. Exato. O seu condomínio, beneficiar você, o condômino. Por quê? Porque não é só falar de regra, não é só falar de lei, não é só falar de garantia, não é só falar... Eu acho que vocês procuram uma moradia para descansar porque trabalham uma semana inteira e precisam descansar. E chega no final de semana, vocês querem lazer. Querem levar... Quem tem filho quer levar o filho no parque, quer levar o filho num restaurante, quer ir num lugar bom. Quem é o casal novo quer ir numa discoteca, né? Quer ir num restaurante legal, quer viajar no interior e conhecer os lugares. Então, Em Questão Cash vai pôr isso aqui para vocês. Não só isso, como outras coisas que vai melhorar e vai te ajudar na hora de escolher uma unidade, e o legal é que o guia de como ser um síndico de sucesso, ele é gratuito, né? É justamente para todas as pessoas. Mesmo aquele que não é síndico, pelo menos ali dá as dicas e ele começa a identificar. E ele identificando como morador, ele chama o conselho, né? Ele chama o conselho e fala, temos aqui uma questão aqui, vamos lá olhar, chama uma reunião. Então o guia não é só para o síndico, é também para o morador conseguir identificar quando o condomínio dele começa a ter problema. Isso é muito importante. Esse guia ajuda tanto o síndico como o subsíndico e os conselheiros, tá? Ajuda muito porque é baseado na convenção e no Código Civil. Você vai aprender a ser um síndico de sucesso, vai aprender a ser um síndico sério, vai seguir as regras, mas isso já tem. O que a gente está fazendo, o que a LTS está trazendo para você é um resumo para facilitar para você, para que você entenda quando você assumir o seu condomínio para suprir as necessidades dele, né? E daí para frente você ser um gestor legal. Aí fica a critério dele, né, Anderson? Fica sempre procurar mais informação, se especializar melhor. Hoje você precisa... Literalmente, quem é síndico precisa fazer um curso de gestão de pessoas, né? Precisa conhecer de operacional,
Precisa, porque assim, o pessoal fala assim, vou contratar um zelador, preciso de um zelador que faz eletricista, alvenaria, pintor, não sei o que lá. Faz tudo. Gente, você não vai encontrar essa pessoa. E quando você encontra, o cara é bom ou na elétrica ou na alvenaria. E se o cara é bom nos dois, ele não vai trabalhar com você. Ele vai estar trabalhando sozinho. Exato. Ele vai estar com a empresa dele porque não tem trampo para ele. Então, vocês têm que tomar cuidado nisso. Quem vai trazer um bom zelador e quem vai ser um bom gestor, ele vai buscar informação. Sim. E um bom zelador, o síndico vai estar lá para ajudar ele. Para mostrar para ele, eu vou te apoiar, o condomínio vai te ajudar, vai fazer curso e você vai treinar e você vai aprender, entendeu? E o importante, o zelador, ele é o braço direito do síndico. Vamos dizer assim, é a peça fundamental para uma boa operação do condomínio, Sim. né? E voltando aqui, aproveitando para a gente poder dar o cashback dessa nossa, né? Que já tá acabando, Anderson. Putz, mano, já? Nós temos um monte de assunto para falar e mesmo assim é muito pouco tempo. Eu queria agradecer a Gecale, a doutora Aline esteve aqui para falar da Gecale. Elas fazem cobrança humanizada, é uma cobrança legal. Queria agradecer, lógico, a LTS, que está sempre com a gente, né? A LTS tem ajudado alguns condomínios, tem assumido já alguns condomínios, tá, né, trabalhando aí para poder fazer um plano de gestão legal para que vocês possam ficar mais tranquilo, dormir mais tranquilo, tá? A gente tem a Kit Gás, que teve o Felipe aqui, cara, muito bom. A gente tem que trazer o Felipe, né, de novo aqui. Exato. Pessoal, falando da Kit Gás, antes da gente colocar informação, a gente tem informação diretamente da Comgás, de assuntos de economia, de assunto de conta de gás. Isso vai ser legal, vai ser colocado aqui para vocês, junto ao Felipe, tá? O Felipe tem trazido informações que tem ajudado um monte de morador e eu gostaria de agradecer ele, que veio no nosso canal, que agradeceu e solicitou que a gente traga as empresas para falar, para facilitar, para melhorar no consumo, para ajudar, entendeu? Então a gente tem algumas parcerias que a gente vai trazer aqui, que vai ser legal para ajudar o condomínio, que já essas nossas parceiras, mais outras empresas que vão estar apoiando o Em Questão Cash, né, junto com a LTS, para poder melhorar a vida de vocês. A gente tem a Renew Tecnologia, que é a empresa do Lázaro, inclusive vão no canal dele, no site dele lá. É uma empresa que eu sempre falo, volto a repetir, é uma empresa pequena que tem um padrão de pegar empresas grandes. Ele tem know-how, ele tem equipamento. Tecnologia, né? Alta tecnologia. E ele tem... Vou falar para você que ele é um cara especializado para isso, para te atender e para suprir a sua necessidade. Condomínio, casa de luxo, comércio, o que você precisar, empresa, o que você precisar, é a Renew Tecnologia, tá? A gente tem a G5M, que é uma empresa que ela vai fazer um orçamento, você vai solicitar, ela é uma empresa de engenharia, você vai fazer uma obra, construir um prédio, ela vai orçar isso para você, ela não é uma construtora, mas ela orça para você, projeta isso para você e aí te oferece mão de obra especializada, que é engenheiro, arquiteto, engenheiro elétrico, civil, todo suporte, tudo, perícia, o que você precisar é a G5M, tá, pessoal? A gente tem um mix baratinho, cara, tá crescendo muito aí, tem mais de 60 condomínios, tá? É um facility, que é uma coisa que tem melhorado a vida do condômino, né? É legal por causa do cashback, volta pro condomínio valores, né? Eu sei que o pessoal fala muito de feira, mas tem muita coisa no mercado que a gente viu aí, que tem padaria, tem o mercado, tem a feira, aí de sexta-feira o cara tem os lanches, comes e bebes, né, que o cara faz, o cara vai engordar se não tiver academia dentro do condomínio. Claro. Mas o mix baratinho é um ótimo mercado, tem tido um bom aceite aí. Por causa dos preços, né? Ainda mais porque ele tem um preço justo, Sim. né? A gente tem a LDT Tech, detetizações, é uma empresa que vai fazer detetização no seu condomínio, vai matar as pragas, é uma empresa que faz limpeza de caixa d'água, limpeza do esgoto, tá, pessoal? Limpeza da caixa d'água, faz laudo, limpeza de pressurização, o que você precisar é a LD Tech Detetizações. Inclusive, senhor Danilo, queremos você aqui e o representante da LD Tech também, para poder falar da empresa, para que as pessoas conheçam a empresa, tá? Então, pessoal, queria agradecer aos nossos
os Já nossos apoiadores. Não, ainda não, ainda tem um pouquinho. Mas eu queria agradecer os nossos apoiadores, que são as empresas aqui faladas. E queria dizer para você que se inscreveu no canal, obrigado por compartilhar ele, obrigado por curtir. Eu tenho que falar que o último vídeo, senão a doutora Lidiane vai ficar chateada. Doutora, um beijo para você, para a doutora Lidiane e para a doutora Aline. Foi sensacional o nosso bate-papo entre amigos aqui. Isso é legal. Eu fiquei nervoso, mas foi um negócio muito legal. Ó, 317 ou 18 likes lá, hein, doutora? Ó, isso é muito quase importante. 3 mil visualizações, só o vídeo que a gente fez aqui para falar de assuntos condominiais, que foi muito legal. Pessoal, a gente tenta colocar as coisas sérias, mas com um padrão mais divertido, de você ter um pouquinho mais, de você sentar para assistir o Em Questão Cash e não ficar, puta maçante, quero chegar naquele assunto, mas para você ouvir todas as nossas questões. E você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, né? Curta, compartilhe e aperte o sininho lá para que você possa receber mais conteúdos do nosso canal, né, Anderson? E mais promoções, hein? Cada coisa boa com o canal que tá vindo, que você vai gostar mesmo. A gente tá vindo trazer lazer para você. Não é só questão jurídica e financeira. Você vai ter lazer no seu condomínio. Estamos buscando os empreendimentos. E você que quer saber do seu empreendimento, coloca lá no Em Questão Cash, coloca lá na LTS, solicita para eles ajuda para você entender o que é ter visibilidade do seu condomínio, de você ter uma área plana, de você ter situações legais de divertimento para o seu condomínio e divertimento fora do condomínio. A LTS ou Em Questão Cash vai buscar para você, tá? Pessoal, eu agradeço demais vocês pelos quase 3 mil inscritos no canal. Isso é legal. Se você nos ajude a colocar esse canal aí, a bombar, ele tá bombando. A gente tem... Quanto tempo, Anderson, que tem Questão Cash? Quase 2 meses? Quase 2 meses. Muito obrigado você que tem nos assistido e que tem se identificado com o nosso canal, tá? É você que a gente tem buscado, tentado suprir as suas questões e as necessidades, que você tem dentro do seu condomínio, da sua moradia. Voltando, né, Anderson? Muito obrigado aí também essa participação. Nós estamos aqui, como eu falei, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem no seu condomínio, manda um direct, @LTS Síndico, nós vamos responder, vamos estar aí junto com vocês. E mais uma vez, obrigado aí pela audiência e estamos sempre junto aí em prol dos condomínios. Você vê, né, Anderson? Poxa, é tanto assunto que o Em Questão Cash, ele tem tentado melhorar as pautas com questões curtas, mais objetivas, que é a questão que a gente recebe do morador, né? Para que a gente possa colocar aqui. Mas é difícil. O Em Questão Cash tá... Eu agradeço muito, não só a nossa intenção de estar aqui, mas também o estúdio, né? Os nossos amigos. Agradecemos aí o pessoal do Estúdio Rocha. Lógico, tá aí juro. sempre. É o Túlio, né? É o Túlio. O Túlio, o Alex. O Alex, pessoal, eu sempre falo aí, tem uma história dele. Ele me chamou para participar do Influenciadores aí e não avisou que era para pôr peruca e passar batom. Porque errou no nome. Mas eu fico feliz por ele aí, por ele ser parceiro nosso, por estar aqui nos apoiando, nos ajudando a apresentar. Meu primeiro episódio aqui, eu fiquei muito nervoso e foi ele que me deu essa tranquilidade de fazer o podcast. E cada dia vai melhorando cada vez mais, dá aquelas gaguejadas, mas eu vou falar para você, todo início de gravação, pessoal, é um frio na barriga, não para mim, pro Anderson, como todo mundo. Todas as pessoas que a gente trouxe para entrevistar aqui, o pessoal, eu gaguejei, eu fiquei nervoso, mas é legal esse bate-papo e trazer. Porque é natural, na verdade, né, Luciano? É natural. Então, é uma coisa que tem trazido muita informação pro pessoal. E no final acabou. É muito injusto aí, é muito pouco horário. Mas, de novo, agradeço aí a participação de todos e estamos juntos aí para ajudar os condomínios, que esse é o nosso objetivo maior. Pessoal, não deixe de assistir o Em Questão Cash. Esse tema hoje foi um tema muito relevante, né? Eu cuido de tudo, mas não sou dono de nada, né? Então, é uma frase que serve para os síndicos, né? Eles têm que entender que ele precisa dos moradores e ele precisa passar essas informações para ele. E o conselho, pessoal, uma dica que eu dou. Pessoal, você entra no conselho, você é responsável pelo seu condomínio também. Então tome cuidado na hora de você abraçar ações do síndico que você não entenda a causa. Não seja
leviano e pare. Chega lá e fala pro síndico, ó, eu gostaria que você explanasse isso para mim de novo, tá, pessoal? Queria agradecer mais uma vez, dizer para vocês, continue nos assistindo, continue curtindo o Em Questão Cash e se inscreva no canal, tá, pessoal? Compartilhe com os amigos aí e aperte o sininho. Muito obrigado. Até o próximo episódio aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão. Obrigado. Tchau.